Bom dia, galerinha. Hoje a gente vai estudar português. Em português vamos falar do gênero biografia. Isso mesmo, biografia. Vamos falar das histórias, né, de alguém que a gente conhece pelo nome, não é? Mas a gente não sabe onde nasceu, né, o que fez da vida, né? E aí a biografia é para isso, né? Para a gente compreender melhor a história de uma pessoa, tá certo? Os objetivos é ler e interpretar biografias de pessoas conhecidas, né? Então a gente vai ler algumas biografias e vamos interpretá-las, não é? De algumas pessoas que talvez vocês já conheçam, não é? Identificar a finalidade e os elementos estruturais da biografia, né? Então, além da gente ler e interpretar a biografia, a gente vai identificar a finalidade, né? E os elementos que compõem, né, a sua estrutura desse gênero biografia. Para começar, vamos aqui fazer uma breve definição do que significa biografia, tá certo? E algumas de suas características, para depois a gente tentar identificar elas nos textos que a gente vai ler, tá certo? Vamos ler aqui comigo. Biografia. A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega. Bio significa vida e grafia significa escrita. Então, né, biografia é um texto, né, que narra a história de vida de uma pessoa, não é? E aí a palavra biografia, né, ela é de origem grega. Bio significa vida e grafia escrita da vida de alguém, não é? As características desse gênero. Gênero narrativo, né? Ele narra a história de alguém. Texto narrado em terceira pessoa, não é? Terceira pessoa porque está falando da vida de alguém, não é? Ordem cronológica dos fatos, quer dizer, né, que existe uma ordem em que acontecem esses fatos, né? E essa ordem geralmente são colocados os anos, não é? Para identificar essa ordem dos fatos, dos acontecimentos. Conjunto de informações sobre a vida de alguém, né? Então, fala de um conjunto, né? De informações sobre a vida de alguém. Relato de fatos marcantes da vida de alguém. Então, uma biografia, ela fala mais dos pontos mais marcantes que aconteceram na vida de uma pessoa. Uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais na infância, na adolescência, naquela época, não é? Então, assim, marcadores temporais o que aconteceu com a pessoa na infância, o que aconteceu com ela na adolescência, na vida adulta, na vida idosa, não é? Naquela época, né, havia isso e havia aquilo. Então, isso é o uso de marcadores temporais, né, que são usados nesse gênero, biografia. Predomínio de verbos no pretérito perfeito e imperfeito, isso aqui vocês não estão estudando agora, tá? Então, preciso compreender isso aqui. Verossimilhança dos fatos narrados, que também a gente precisa compreender, né? Essa parte aqui. Então, pronto, né? Isso aqui são algumas que são as definições do gênero biografia e algumas características desse gênero, né? Agora, a gente vai ler uma biografia que ela é de uma pessoa bastante conhecida. Eu não vou falar o nome dessa pessoa. A gente vai ler essa biografia dessa pessoa. E aí vocês depois, no final, vocês vão, né? De acordo com o que a gente vai ler, com os fatos que serão narrados aqui, né, da vida dessa pessoa, vocês vão compreender, né, e também acertarem de quem é essa biografia que a gente está lendo, essa história de vida, não é? Vamos lá, ler comigo? Contista, ensaísta e tradutor, este grande nome da literatura brasileira nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo,
no ano de 1882. Formado em Direito, atuou como promotor público até se tornar fazendeiro, após receber herança deixada pela avó. Diante de um novo estilo de vida, ele passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que posteriormente reuniu uma série deles em Urupês, obra-prima deste famoso escritor. Em uma época em que os livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa, ele tornou-se também editor, passando a editar livros também no Brasil. Com isso, ele implantou uma série de renovações nos livros didáticos e infantis. Este notável escritor é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que ele foi o pai da literatura infantil no Brasil. Suas personagens mais conhecidas são Emília, uma boneca de pano com sentimentos e ideias independentes, Pedrinho, personagem que o autor se identifica quando criança, Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem a atitude de adulto, Cuca, vilã que aterroriza a todos do sítio, Saci Pererê e outras personagens que fazem parte da inesquecível obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças e adultos. Escreveu ainda outras incríveis obras infantis, como A Menina do Nariz Arrebitado, O Saci, Fábulas do Marquês de Rabicó, Aventuras do Príncipe Noivado de Narizinho, O Pó de Pirim-Pim-Pim, Reinações de Narizinho, As Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Memórias da Emília, O Poço do Visconde, O Pica-Pau Amarelo e A Chave do Tamanho. Fora os livros infantis, este escritor brasileiro escreveu outras obras literárias, tais como O Choque das Raças, Urupês, A Barraca de Gleire e o Escândalo do Petróleo. Neste último livro, demonstra todo o seu nacionalismo, posicionando-se totalmente favorável à exploração do petróleo apenas por empresa brasileira. No ano de 1948, o Brasil perdeu este grande talento que tanto contribuiu com o desenvolvimento da nossa literatura. E aí, conseguiram identificar quem é esse homem, essa pessoa, que é um homem, não é? Que foi advogado, depois virou fazendeiro, depois resolveu escrever livros para crianças, literatura infantil, escreveu diversos livros, né? Tinha como seus personagens principais Narizinho, Emília, Saci Pererê, Cuca, né? Escreveu vários livros sobre esse personagem, inclusive, né? Uma das suas obras mais famosas é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, de quem que a gente está falando? Ah, muito bem, de Monteiro Lobato, não é? Muito bem, essa é a história de Monteiro Lobato, né? A sua história de vida, que fala os pontos mais marcantes, né, da sua biografia, né? É um texto narrativo, não é? Porque está narrando a vida de uma pessoa. São narrados em terceira pessoa, porque está falando da vida de alguém. Este alguém é o Monteiro Lobato, né? Ordem cronológica dos fatos, né? Você viu que tinha no ano de 1982, né? Formou-se em Direito. Tudo, né? Através dos fatos cronológicos. Falou da sua infância, né? Daquela época, como que era. Tudo isso, né? Aí agora aqui, percebam que se encaixa, né, muito bem aqui nas características de uma biografia, não é? Já que é um texto biográfico. Aqui a gente tem algumas perguntinhas sobre o texto, né? Sobre a biografia do Monteiro Lobato. Quando e onde Monteiro Lobato nasceu? Então, Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882, não é? Qual foi a sua profissão antes de se tornar escritor? Ele se formou em Direito, né? Atuou como um promotor público até se tornar fazendeiro, né? E daí, fazendeiro porque ele recebeu uma herança de seu avô, deixou para ele. Que fato possibilitou que ele passasse a escrever e editar livro, né? Este notável escritor é bastante conhecido
Diante de um novo estilo de vida, ele passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que posteriormente reuniu uma série deles em Urupês, obra-prima deste famoso escritor, em uma época em que os livros brasileiros eram editados em Paris ou Lisboa. Ele tornou-se também editor, passando a editar livros também no Brasil. Com isso, ele implantou uma série de inovações nos livros didáticos e infantis. Vamos aqui. Qual foi a primeira obra de Monteiro Lobato, né? Primeira obra dele, ele foi a primeira obra dele, suas personagens, este notado escritor é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita e linguagem, pode-se dizer que ele foi o pai da literatura infantil no Brasil. Suas personagens mais conhecidas são Emília, uma boneca de pano, com sentimentos e ideias independentes, Pedrinho, Sabugosa, Saci Pererê e Cuca, né? São seus principais personagens. Além de livros infantis, que outros livros esse autor escreveu, né? Ele também escreveu, ó, O Choque das Raças Urupês, A Barca da Gleire e O Escândalo do Petróleo. Quando Monteiro Lobato morreu, no ano de 1948, o Brasil perdeu este grande talento que tanto contribuiu com o desenvolvimento de nossa literatura. Então, aqui a gente acabou, né, de conhecer um pouco da história de Monteiro Lobato. Aqui eu tenho outra biografia, que é a biografia da Cecília Meirelles, tá certo? Ela é bem parecida, né? Claro, né, que ela é parecida com a do Monteiro Lobato, assim, na questão das características que este gênero traz, não é? Que é um gênero narrativo, todos são, né, narrado em terceira pessoa, só que a história dele é diferente da história dela, assim como a nossa, não é? Vamos ler aqui um pouco da história dela? Cecília Meirelles é uma das grandes escritoras da literatura brasileira. Seus poemas encantam os leitores de todas as idades. Nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro, e seu nome completo era Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Sua infância foi marcada pela dor e solidão, pois perdeu a sua mãe com apenas 3 anos de idade e o pai não chegou a conhecer, morreu antes de seu nascimento. Foi criada pela avó Dona Jacinta. Por volta dos 9 anos de idade, Cecília começou a escrever suas primeiras poesias. Formou-se de professora, cursou a escola normal e com apenas 18 anos de idade, no ano de 1919, publicou seu primeiro livro, Espécrito, vários poemas de caráter simbolista. No ano de 1922, Cecília casou-se com o pintor Fernando Correia Dias. Com ele, a escritora teve 3 filhas. Sua formação como professora e interesse pela educação levou-a a fundar a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro do ano de 1934. Escreveu várias obras na área de literatura infantil, como, por exemplo, O Cavalinho Branco, Colar de Carolina, Sonhos de Menina, O Menino Azul, entre outros. Estes poemas infantis são marcados pela musicalidade, uma das principais características de sua poesia. O marido suicidou-se em 1936, após vários anos de sofrimento por depressão. Um novo casamento de Cecília aconteceu somente em 1940, quando conheceu o engenheiro agrônomo Heitor Vinícius da Silveira. No ano de 1939, Cecília publicou o livro A Viagem. A beleza das poesias trouxe-lhe um grande reconhecimento dos leitores e também dos acadêmicos da área de literatura. Com esse livro, ganhou o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras. Cecília faleceu em sua cidade natal no dia 9 de novembro de 1964. Bom, aqui a gente acabou de ler mais uma biografia agora dessa autora, né, dessa poetisa, né, que escreve belíssimas poesias, não é? Cecília de Meirelles, né? Nasceu no dia 7 de novembro, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Ela perdeu o pai e a mãe muito cedo, foi criada pela avó, daí ela se formou-se como professora, se casou, teve 3 filhos, seu primeiro marido morreu, depois ela se casou-se de novo, não é? E aí ela começou a escrever livro, né? O seu primeiro livro que ela escreveu foi Espécrito, né? E aí, junto com esse livro, ela escreveu muitos outros livros, que foi O Cavalinho Branco, Colar de Carolina, Sonhos de Menina, O Menino Azul, né? E por aí vai. A Bailarina, que não está aqui, mas também é um poema dela.
ou Isto ou Aquilo, que é um poema que vocês fizeram, uma atividade dele aí poucos dias atrás, quando a gente estava trabalhando poema, não é? Lembra? O Isto ou Aquilo é um poema dela, tá certo? Que vocês estudaram lá na quinzena passada, né? No gênero poema. Ela morreu em 1964, né? Dia 9 de novembro de 1964, lá na sua cidade natal, Rio de Janeiro. Muito bem, né? Hoje a gente viu, né? A gente pôde conhecer um pouco sobre essas histórias aqui, né? E aí eu tenho como atividade de verificação. Eu tenho como atividade de verificação aqui para vocês, né? Algo relacionado a esta biografia aqui de Cecília Meirelles, né? Vocês vão fazer o quê? Aqui, percebam que tem, né, uma biografia de quem? Desta mulher que é a Tarsila do Amaral, não é? Ela também é uma artista famosíssima, não é? Muito famosa. E aqui a gente perceba que aqui a gente tem anos, não é? Né? E cada ano tem falando algo. 1906, nasceu Tarsila do Amaral na Fazenda São Bernardo, município de Capivara, interior do estado de São Paulo. 1988, vai estudar na cidade de São Paulo e hospedou-se na casa do... E assim sucessivamente. Cada ano, para cada ano tem algo marcante da história da Tarsila de Amaral. Aqui também, né, na biografia da Cecília Meirelles, né, a gente pode perceber que tem, né, alguns anos que a gente pode notar, né, ó, alguns anos, e esses anos aqui, né, são importantes, fala de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Então, a atividade de verificação é esta, vocês vão fazer igual aqui, né, igual a fizeram aqui com a da Tarsila do Amaral. Vocês vão colocar os anos, né? E depois, os anos, por exemplo, 1901, nasceu quem? Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, não é? Aí aqui, o que foi que aconteceu em 1919? O que foi que aconteceu em 1922? O que foi que aconteceu em 1964, né? E assim vai, tá certo? Essa é a atividade de verificação de vocês. A atividade, né? Eu não estou com ela aqui ainda. Eu vou mandar a foto para vocês da atividade quando vocês estiverem estudando sobre a biografia. No dia que eu mandar o vídeo, eu também mando a foto da atividade, tá certo? Muito bem, muito obrigado. Obrigado por estar aqui comigo até o final. Tenham um bom dia e até amanhã.